Na Rússia, estão pensando em uma pausa na guerra com a Ucrânia. Destruição de equipamentos militares caros do exército russo e a situação detalhada na linha de frente. Este é o mapa da guerra no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá. E começamos nossa análise pela direção de Huliaipole. Na região dessa cidade, os russos concentraram forças de 4 exércitos. Quem informou isso foi o comandante-chefe Syrski. Os combates ativos nessa direção já duram há mais de 2 meses. O objetivo é romper a linha de defesa, mas o exército ocupante não está conseguindo fazê-lo. As unidades ucranianas também estão realizando ações ativas, o que cria condições para a estabilização da situação nessa direção. Foi o que afirmou Syrski. Segundo informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, os combates são registrados na região dos povoados de Sviatopetrivka, Staroukrainka, Dobropilia e Priluk. Seguimos adiante e discutimos a situação na direção de Pokrovsk. Aqui, o exército russo continua tentando assaltar as posições das forças de defesa da Ucrânia. Os defensores ucranianos, com a ajuda de drones, destruíram uma instalação de artilharia autopropulsada Nona S, que os paraquedistas russos planejavam empregar como apoio adicional às ações de assalto na direção do povoado de Hryzhin. A informação foi divulgada pelo 7º Corpo de Reação Rápida das Tropas de Assalto Aéreo das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com o Estado-Maior, os combates são registrados na região dos povoados de Novi Donbass, Rodinsk, Kotlin, Muravka e Udakne. Há mais de 18 meses, os combates ativos continuam nessa região. Em seguida, analisamos a situação na direção de Lyman. Aqui, os ocupantes russos também estão tentando tomar as posições das forças de defesa da Ucrânia. O exército russo continua enviando pequenos grupos de infantaria na direção de Lyman. Quem informou isso foi Viktor Trehubov, porta-voz do agrupamento das forças conjuntas. Apesar de os invasores tentarem penetrar na chamada Zona Cinzenta da cidade, os militares ucranianos estão eliminando os infantes russos ainda nas aproximações. Por sua vez, para o exército ocupante, a tomada desses povoados é necessária para criar uma cabeça de ponte e planejar uma ofensiva contra Kramatorsk e Sloviansk. No entanto, as forças de defesa não permitem que isso aconteça. Os combates são registrados na região dos povoados de Kopanki, Seredny, Novoselivka, Stavki, Drobichev e Zarikne. Todos os ataques estão sendo repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. Foi o que informaram no Estado-Maior. Esse tema será discutido de forma mais detalhada com o nosso convidado, que já está no estúdio. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Dmytro Snehirov, analista militar e político. Olá? Olá! Pois bem, vamos começar. A situação na linha de frente, mais especificamente na direção de Huliaipole, intensificou-se muito recentemente. Não há tantos combates e confrontos como na direção de Pokrovsk, mas ainda assim, os ocupantes russos estão transferindo unidades para lá. No entanto, as forças de defesa estão declarando a libertação de alguns povoados. Ou seja, entendo corretamente que os russos não mudam a tática, mas que isso também não traz eficácia? Absolutamente. O próprio Huliaipole já é, há bastante tempo, a chamada Zona Cinzenta Contínua. Ou seja, trata-se de um território que não está sob controle das tropas russas. Embora eu observe que, ainda em dezembro, houve declarações estrondosas do chefe do Estado-Maior do Exército do país ocupante, Gerasimov, sobre o controle total do povoado. O que está acontecendo agora? Em todo o território do povoado atuam grupos de assalto das forças de defesa da Ucrânia, que não permitem a introdução de unidades de consolidação. Ou seja, normalmente, após os grupos de assalto, vêm unidades que se fixam nas posições capturadas. Em Huliaipole, isso está completamente ausente. E, levando isso em conta, os ocupantes estão planejando, consequentemente, operações ofensivas pelos flancos do agrupamento ucraniano. Não é por acaso que os principais golpes estão concentrados justamente na ameaça de saída direta para Orikhiv e depois, já a uma distância de alcance de fogo do centro regional. No nosso caso, trata-se da cidade de Zaporizhia. Mas vamos falar dos sucessos táticos das forças de defesa da Ucrânia. Aqui há o que dizer. Na última semana, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de ações de contra-ofensiva bem-sucedidas justamente na junção de duas regiões, Zaporizhia e Dnipro. Na prática, isso anulou, antes de tudo, o componente político da ofensiva russa na região de Zaporizhia e, consequentemente, na região de Dnipro. Lembro que se falava da tomada sob controle total da região de Zaporizhia, e a Rússia declarava, em alto e bom som, a criação da chamada Zona Tampão no território da região de Dnipro. O que está acontecendo agora? Segundo dados das Forças de Defesa da Ucrânia e do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia,
O povoado de Ternovata passou completamente para o controle ucraniano. Vale destacar que os canais russos, mais uma vez, também declararam em alto e bom som que, como resultado de ações ofensivas bem-sucedidas, esse povoado estaria totalmente sob controle das tropas de ocupação russas. É digno de nota que a chamada tática de fincar bandeiras, ou seja, quando um grupo de assalto russo entra rapidamente, coloca uma bandeira, tira uma foto e depois é destruído pelas forças de defesa da Ucrânia, mais uma vez jogou contra a própria Rússia. Assim, novamente, as forças de defesa da Ucrânia não apenas demonstraram a inconsistência das declarações da mais alta liderança militar russa, como, mais uma vez enfatizo, frustraram, antes de tudo, os planos políticos da Rússia no contexto da criação da chamada Zona Tampão. E outro ponto digno de nota. Além de Ternovata, na região de Zaporígia, há uma situação análoga também em um povoado da região de Dnipro. Trata-se do povoado de Slahoda, no distrito de Sinelnikove, região de Dnipro, que igualmente se encontra sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Esse povoado é controlado pela 110ª Brigada Mecanizada Independente, que leva o nome de Marko Bezrutko. Ou seja, já estamos falando de dois povoados que, apesar das declarações das tropas de ocupação russas e da mídia russa, encontram-se sob controle estável das forças de defesa da Ucrânia. Uma situação semelhante, se você se lembra, nós discutimos isso com você. Aconteceu em Kupiansk, quando analistas internacionais chamaram a tomada da cidade de tomada a crédito. Ou seja, não havia nenhum pé russo no local, mas a cidade supostamente estaria sob controle. Como a prática mostra, Kupiansk agora está completamente sob controle das forças de defesa. Isso também aponta para problemas de comunicação, ou então, para a necessidade de vender algo à sociedade russa, uma vez que a chamada Operação Militar Especial já dura há 4 anos. E não pode haver qualquer conversa séria sobre Kiev em 3 dias. Além disso, após 4 anos, nem sequer se fala de Kiev. E note bem, estamos falando de Kupiansk. E é justamente na direção de Kupiansk que as forças de defesa da Ucrânia apresentam sucessos táticos. Trata-se da libertação do povoado de Zarizhov, o que praticamente elimina, mais uma vez, a narrativa da propaganda russa sobre um suposto controle total de Kupiansk-Vuzlovi. Vale destacar que já mencionamos 3 povoados que teriam sido tomados de antemão pelas tropas de ocupação russas, enquanto, na realidade, esses locais se encontram sob controle estável das forças de defesa da Ucrânia. Além disso, no próprio Kupiansk, neste momento, os remanescentes de pequenos grupos de assalto dos ocupantes russos estão, de fato, bloqueados no centro da cidade, na área de prédios de vários andares. Atualmente estão sendo conduzidas ações de busca e ataque com o objetivo de eliminá-los. Vamos falar mais detalhadamente sobre os Starlinks. Porque, como a prática demonstrou, após a conversa bem-sucedida do ministro da Defesa da Ucrânia, o Sr. Fedorov, com Elon Musk, os Starlinks russos, os chamados Starlinks cinza, passaram simplesmente a ser desligados, em razão da impossibilidade de verificá-los. Já estão sendo registrados problemas no controle das comunicações, porque, se entendo corretamente, os russos também utilizavam os Starlinks para o controle de FPV, ou seja, de seus drones FPV. Claro. E sabe, é bastante característica a instrução sobre o uso dos chamados Starlink cinza, publicada em um dos principais canais do Telegram do Exército de Ocupação. Não vamos citá-lo, mas digamos que o número de inscritos seja de cerca de 1,5 milhão. O título era 10 formas de usar um terminal inoperante na zona da Operação Militar Especial. Vou empregar aqui a linguagem do original. Apoio para o traseiro. O chão na trincheira é frio e úmido e o plástico do Elon Musk é quente. Raquetes de neve. Se você tem 2 terminais inoperantes e muita fita adesiva, você é o dono de raquetes de neve de elite. Pá para escavação emergencial. Lembrancinha. Casinha para o gato da linha de frente. Reforço para o teto do abrigo. Tábua de corte. Remo improvisado. Escudo contra a chuva. Prancheta para mapas táticos. É claro que se pode ironizar esse uso prático dos chamados Starlink cinza, mas isso é um indicativo direto de que o exército russo compreende perfeitamente que a consciência situacional está praticamente no nível 0. Isso significa, por sua vez, a ausência das chamadas conexões horizontais entre as unidades. Ou seja, não se pode falar de qualquer tipo de comando efetivo, muito menos da realização de comando operacional das unidades. Tampouco se pode falar de comando em nível tático. E como você observou corretamente, a principal questão para os russos agora é a impossibilidade de utilizar os Starlinks para ataques contra alvos estratégicos no território da Ucrânia
com o uso de drones FPV. Trata-se de uma tática que eles copiaram da comunidade de inteligência ucraniana. No momento, a Rússia é forçada a reconhecer o fato de que a possibilidade de usar o Starlink para ataques contra o território da Ucrânia foi reduzida a zero. Surgiu informação pública, cuja fonte original é a publicação Deutsche Welle, que entrevistou a liderança da empresa Firepoint. A Ucrânia desenvolveu os mísseis balísticos FP-7 e FP-9. Vamos agora observar as suas características na tela. Trata-se de um míssil balístico que, de acordo com seus parâmetros, apresenta características muito competitivas. Vamos, para os nossos telespectadores, comparar esse míssil balístico com aqueles que são utilizados pelos ocupantes russos. Pelo que entendo corretamente, trata-se de um modelo de origem soviética. Além disso, trata-se na prática de um míssil copiado de um míssil antiaéreo do complexo S-400. Mas o ponto principal, caros telespectadores, é outro. A questão é que o desenvolvimento e, consequentemente, a colocação em prontidão de combate dos sistemas de mísseis antiaéreos S-400 da Rússia levaram cerca de 15 anos, enquanto o desenvolvimento ucraniano levou apenas 1 ano e meio. Ou seja, isso é uma prova de que o lado ucraniano está utilizando soluções e desenvolvimentos inovadores praticamente em tempo real. Observo que a experiência da França na criação de um míssil balístico é semelhante, cerca de 15 anos de desenvolvimento. Mas o mais importante é que a balística ucraniana FP-7 e FP-9 constituem um desenvolvimento próprio da Ucrânia. Do que estamos falando concretamente? Em primeiro lugar, trata-se da autonomia na tomada de decisões no momento de realizar ataques contra o território da Rússia. Ou seja, já não dependemos da vontade política dos nossos parceiros estratégicos, nem do desejo, ou não, de permitir que o lado ucraniano ataque alvos militares legítimos no território do país ocupante. E agora, sobre as características tático-técnicas. Primeiro ponto, trajetória balística. O segundo é a velocidade máxima de até 2.200 metros por segundo, o que equivale a cerca de 6,5 Mach. Isso, de fato, está fora da zona de atuação dos sistemas de defesa aérea russos. Nem mesmo o S-400? O tão exaltado S-400? E o ataque do FP-5 contra Kapustin Yar registrou o fato de que a defesa aérea russa acabou se mostrando, na prática, despreparada para ações desse tipo por parte da Ucrânia. Mas o mais importante é o alcance de voo, entre 800 e 850 quilômetros. Para os russos, explicando, como se diz, no dedo. Essa distância permite realizar ataques contra alvos militares legítimos em Moscou e na região de Moscou, e respectivamente em São Petersburgo. É disso que se trata. Ou seja, de fato, neste momento já podemos falar que está em andamento o processo de adoção direta do míssil balístico FP-9, com um alcance de destruição em torno de 850 quilômetros. Segundo as avaliações dos desenvolvedores, a implementação direta e a entrada em serviço de combate estão previstas para o fim de fevereiro de 2026. E outro ponto digno de nota é a ogiva de 800 quilos, várias vezes mais potente do que os meios aerodinâmicos de ataque atualmente empregados pelo lado ucraniano. Estamos falando, por exemplo, de drones do tipo aeronave, que superaram com sucesso o sistema de defesa aérea russo e atingiram refinarias de petróleo e instalações estacionárias, incluindo empresas do complexo militar industrial. A altitude de voo do míssil chega a 70 quilômetros. Considerando que se trata de uma trajetória balística, isso representa um desafio extremamente sério para o sistema de defesa aérea russo. Outro aspecto fundamental é a possibilidade de uso combinada. Trata-se do chamado caráter de enxame dos ataques do lado ucraniano, quando o sistema de defesa aérea da Rússia é inicialmente sobrecarregado ao repelir meios aerodinâmicos de ataque e somente depois enfrenta a balística. Ou seja, foram levadas em conta tanto as capacidades do sistema de defesa aérea russo quanto a aplicação de um conceito inovador de desenvolvimento. E, por fim, um ponto crucial: a fábrica de produção de combustível sólido não está localizada no território da Ucrânia, o que aumenta várias vezes as capacidades de produção da balística ucraniana. Ou seja, está fora da zona de alcance dos meios de ataque russos, tanto balísticos quanto de drones FPV. Ela está localizada no território dos parceiros europeus da Ucrânia. Além disso, já se fala que, a partir de 2025, essa instalação atingiu diretamente níveis industriais de produção. Aguardamos a codificação e a adoção em serviço.
Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.